Já estamos de volta e agora tem informação interessante e curiosa, turminha. A gente sempre associa, pelo menos a maioria das pessoas associam, o Botox, né, que é uma toxina usada principalmente para amenizar rugas, marcas de expressão, está muito aliado à estética. Hoje a gente quer mostrar para vocês que a aplicação de Botox vai muito além da estética. Para você ter uma ideia, atualmente o Botox é aprovado em mais de 80 países e ele possui cerca de 21 indicações. Ou seja, além de amenizar rugas e expressões, ele tem outras 21 indicações. Ele vai trazer benefícios para outras 21 situações. E a gente vai falar sobre algumas dessas situações, inclusive as mais comuns aqui no Brasil. Para falar com a gente sobre isso, eu recebo a dermatologista, a doutora Daniela Leal. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Doutora, é um prazer tê-la aqui novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Doutora, curiosa essa informação, né? Botox tem sido usado, por exemplo, por aquelas pessoas que têm problema de transpiração excessiva e na região da axila incomoda muito, até no trabalho atrapalha, né, doutora? Quem trabalha com camisa, por exemplo, fica aquela rodelona de pizza. É uma situação chata e constrangedora. É muito constrangedora. A gente tem, o senso comum relaciona muito o Botox, né, que é, na verdade, uma marca, o nome mesmo científico é toxina botulínica, às aplicações estéticas dele, né, ao rejuvenescimento, que é muito usado. Mas ele tem um benefício social muito grande quando ele trata situações nesse sentido, né, porque no dia a dia você fala, a pessoa transpira muito, né, não tem uma implicação em termos de doença, mas é constrangedor socialmente, restringe a pessoa. Quando é adolescente, isso implica em uma série de outros constrangimentos. É uma utilização que a gente faz muito em paciente masculino, inclusive. Né? Por causa disso, são executivos, é gente que tem que trabalhar de camisa num clima como a gente tem aqui no Brasil e atrapalha. São reuniões tensas que eles têm, vai cumprimentar a pessoa, o braço está todo molhado. Então, tem uma função muito benéfica. Assim. Eu achei muito interessante, a hora que eu estava até pesquisando para a gente poder desenvolver bem aqui uma entrevista. Na verdade, o nome Botox foi a primeira toxina que foi aprovada no Brasil, até, se não me engano, em 1992. Por isso que ficou famoso, né, como Botox, que foi essa marca que foi a primeira usada no Brasil. E a partir de 2000, ela passou a ser usada muito nessa questão da estética. Isso. E aí que se popularizou. É isso aí. Porque para ruga e marca de expressão, o efeito é fantástico, né, doutora? Ele é muito bom e, na verdade, para isso, hoje em dia, a gente tem uma função muito mais, a gente foca muito mais no resultado natural do que a ausência completa de ruga. Né? Então, a gente prefere deixar uma ruguinha ou outra, mas que a pessoa tenha um semblante suave, natural, do que ela fique com aquele aspecto congelado para que não tenha nenhuma ruga. Né? Hoje, isso já caiu por terra também. Doutora, no caso específico dessa questão do suor excessivo, da transpiração, você me disse que tem um resultado muito satisfatório, né, que ameniza. Isso. E aí essa aplicação desse Botox, ele é feito na axila mesmo? É como se fosse uma injeção, doutora? Exatamente. A gente chama de excesso de suor a hiperidrose, né? Onde a gente tem isso mais comumente? É axila, palma de mão e planta dos pés. São os 3 locais que a gente tem um excesso de suor que pode incomodar o paciente e que a gente pode usar a toxina botulínica. E como é que a gente usa? A gente faz a aplicação no local onde você tem o excesso de suor. Então, se é na axila, a gente faz injeções, são injeções mais superficiais do que a que a gente usa para ruga, tá? Então, ela é na pele, mas numa parte profunda da pele, mas no local. Então, é na axila mesmo e tem que ser feito nas 2 axilas para que você tenha redução de suor bilateral. E aí, se de repente o que me incomoda muito é o suor, a transpiração nas mãos, a aplicação é feita na mão. Na mão. Se é na sola do pé, a aplicação é feita na sola do pé. Na sola do pé. Eu já ouvi uma vez, doutora, quando a gente tem alguns casos de cirurgias que são feitas para diminuir essa questão da transpiração. Exatamente. E aí o pessoal sempre comenta, né? E de repente fez a cirurgia para diminuir a transpiração da mão, mas aí aumentou a transpiração nas axilas ou na planta do pé. No caso do Botox também corre esse risco de haver uma migração, digamos assim? Existe, porque na verdade o suor, ele é um mecanismo que o organismo da gente tem para regular a temperatura corporal. Ele é mediado por ansiedade, tá? Por hormônios que induzem o estresse e a ansiedade. Então, claro que quando a gente está mais nervoso, a gente sua mais,
né? Mas ele tem os locais que geneticamente são determinados aonde você vai suar mais. Então, se você sua mais na axila, aquilo te incomoda e você bloqueia esse suor, o organismo vai compensar essa regulação térmica que ele faz suando em outros locais. Eu brinco muito que eu tenho um paciente, um dos primeiros que eu fiz botox em axila, ele ia pular carnaval em Salvador e não queria ir com a pizza embaixo do braço. E aí ele, depois que ele foi, ele é amigo hoje, né? E eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, só eu não tinha pizza, mas aqui... Então ele suou aqui e não suou na axila. Né? O corpo vai encontrar algum lugar para... Sim, mas isso o quê? Isso é numa situação de suor excessivo. Então, ele estava ali num ambiente quente, se exercitando, o organismo vai fazer a termorregulação, né? Equilibrando o teu suor. Então, você vai suar mais em áreas onde você está sem a ação da toxina. Certo. Mas isso no dia a dia não impacta o paciente. São em situações realmente onde você exige uma demanda maior. Durante uma atividade física, que a transpiração acaba sendo muito comum, intensa, então aí eu vou ter essa migração. Aí você vai notar. Tá. Porque vou perceber essa migração. Exatamente, você no vai dia perceber. A dia, não... No dia a dia é muito pouco, assim, a gente não vê essa queixa. Tá? É uma ação do Botox que o pessoal gosta muito. Até porque o que acontece? Quando a gente faz, ele dura, em média, 6 a 9 meses. Quando a gente faz, por exemplo, nas axilas. Tá. Né? Só que depois de finalizada a ação dele, não volta a ser o que era. O paciente relata que ele voltou a suar, mas menos do que ele suava antes. Até porque a gente até atribui isso a uma segurança maior, porque como o suor está relacionado à ansiedade, a hora que o paciente percebe que ele não sua mais, aquilo ele já se tranquiliza e mesmo sem o efeito ele não sua o que ele suava antes. Mas aí, na verdade, mesmo assim, vou precisar fazer uma manutenção, doutora? Não sei se esse é o termo correto. O Botox... Porque é transitório esse efeito. A gente vai fazer a aplicação dessa toxina, ela vai aí uns 6, 8 meses. Exatamente. E aí depois, aquele, por exemplo, o suor excessivo, ele pode voltar. Claro que não volta naquela intensidade que a gente tinha, mas ele acaba voltando Exatamente. Um pouco. O teu organismo recupera, porque a gente bloqueia como se fosse um impulso nervoso para aquele suor. É no músculo que é... No caso do suor, é acima do músculo, é na pele. Ele é um pouco mais superficial, né? No caso de espasmo, de dor de cabeça, aí é no músculo. Você sabe que eu estava vendo e lendo para pesquisar para a nossa entrevista, muitas pessoas com crises de enxaqueca têm usado também o Botox para diminuir benéfico. Dor de cabeça? Dor de cabeça. Porque a gente tem algumas, a gente chama de cefaleia, né, as dores de cabeça. Tem cefaleia tensional e a migrânia, que é a enxaqueca. Né? Tem estudos até, que foram os estudos até que liberaram o uso do Botox para enxaqueca, onde você aplica na região da nuca, na região um pouco acima da nuca e na testa, para aliviar os músculos que desencadeiam a dor. Então, o que eles fazem? Isso são neurologistas que usam essa técnica, né? São eles que são os que estão aptos a tratar e eles fazem isso para você diminuir as crises de enxaqueca. Então, a gente não promete para o paciente a cura. A gente promete uma diminuição do número de crises. Que já melhora a qualidade muito, de vida. Porque eu não tenho, graças a Deus, mas eu conheço muitas pessoas que têm crise de enxaqueca e a gente percebe aquele sofrimento e atrapalha muito, inclusive no trabalho, desempenho, no trabalho, e até a relação atenção, em família. Né? Exatamente. É uma dor crônica. Inclusive, a enxaqueca crônica, a gente caracteriza como pessoas que têm mais de 15 dias no mês. Quer dizer, mais da metade do mês com dor. Interessante. E aí, no caso das enxaquecas, são neurologistas que vão fazer essa aplicação. Neurologistas ou clínicas onde você tem neurologistas, porque você tem fisiatras aptos a isso. Perfeito. Né? E aí, quando a pessoa vai buscar por essa questão de ruga estético, aí são clínicas mesmo de dermatologia. Dermatologia estética, a questão da axila, do suor excessivo também nessas clínicas. Isso. Outra coisa que também eu vi lendo, doutora, foi a questão das pessoas que têm problema com bexiga, que toda hora que ir no banheiro fazer xixi. Isso. E eu fico imaginando, gente, isso também para a qualidade de vida deve atrapalhar muito. Muito. É que assim, a gente chama de incontinência urinária, né? Tem várias coisas que desencadeiam a incontinência e não são para todas essas que o Botox serve.
Ah, legal. Né? Em alguns casos. Em alguns casos. Então, você precisa realmente da avaliação de um urologista, que é o médico da área, que vai te avaliar e dizer se para o teu caso o Botox funciona. Agora, tem uma patologia que chama bexiga hiperativa, onde você tem uma espasticidade, como se fosse uma rigidez, uma contração da musculatura da bexiga, porque a bexiga é um músculo. Né? E aí, um pouquinho de xixi que acumula na bexiga, a pessoa já tem a vontade de urinar. E aí ela fica várias vezes indo ao banheiro, isso é constrangedor, socialmente é um problema e acomete pessoas normalmente com mais de 60 anos. Então, assim, são idosos, eles ficam constrangidos, aí começam a não querer mais sair de casa, né? Implica em uma série de outras coisas. Nesse caso, o Botox ele é feito no músculo da bexiga. Então, você precisa de um aparelho como se fosse uma endoscopia. Tá? Que você introduz, tem uma anestesia que se faz, mas assim, é um procedimento que pode ser feito no próprio ambulatório do médico. Ele é um procedimento relativamente simples de fazer e com um resultado muito bom. Melhora muito a qualidade de vida. Posso fazer uma pergunta, doutora? Pode. E eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. E aí eu vou ter que perguntar. Tá. O Botox é uma toxina, certo? Sim. Que a gente vai colocar no nosso corpo. E eu tenho certeza que muitas pessoas acabam ficando um pouco apreensivas e com receio, com medo. Tati, mas é uma toxina que eu estou colocando no meu corpo? Seja na pele, né, mais superficial, seja no músculo. É um procedimento seguro? Ou ele oferece algum risco? Por exemplo, a gente vê aí cirurgias, né? Em muitos casos as cirurgias são indicadas, né? E é necessário. Exato. E toda cirurgia tem os seus riscos. Isso. No caso do Botox, é um procedimento seguro? Tem alguns cuidados que devem ser tomados, de repente, antes dessa aplicação ou pós-aplicação? Nos casos que a gente está colocando aqui, nos casos de melhora, né, em situações de doença, é um uso muito seguro. Tá? Os médicos eles são habilitados a fazer isso, eles treinam muito e é uma coisa, na verdade, que é aquilo que você disse. No Brasil, desde 1992 ele é feito, mas os estudos, eles beiram a década de 70. Então, é uma coisa que o pessoal vem estudando, vem fazendo, e a gente não comentou aqui, Tati, mas na neurologia, para as situações de espasmo, de rigidez muscular. Então, criança com paralisia cerebral, pessoas que sofreram AVC, derrame, que tem aquela rigidez, aquela contratura, né? Você faz no músculo que está muito contraído. O resultado é local e é muito bom, é seguro. É como se relaxasse aquele músculo, Exatamente. doutora? Tá? Então, você imagina uma pessoa que teve um derrame e você vai orientar que faça uma fisioterapia. Você facilita muito a fisioterapia quando você faz o Botox antes. Então, vamos supor, a mão está fechada, né? O fisioterapeuta, ele não, é uma contração muito intensa. O fisioterapeuta não consegue abrir e desenvolver o trabalho dele na mesma rapidez com que ele faria se a pessoa tivesse feito o Botox antes. Você relaxa e aí você facilita essa movimentação e a reabilitação daquele membro, né? No trabalho caso, conjunto. conjunto. A aplicação do Botox mais a fisioterapia. Mas só para esclarecer para você a questão da toxina, né? O nome toxina botulínica, ele assusta. Mas eu tinha um professor de faculdade que ele falava muito, né? Que o símbolo da medicina é uma cobra, porque, na verdade, o mesmo veneno que mata, cura. Depende da dose. Então, é muito isso, né? Tudo na medicina é dose. Você tem um anestésico que ele vai tirar a tua dor e vai te relaxar e ele pode te matar se ele for usado em dose excessiva. Né? Então, é a mesma coisa. O Botox, hoje, ele é muito estudado. Só tem que procurar as pessoas especializadas para esclarecer todas as dúvidas, né? Mas é muito seguro. Tem alguma a dose... contraindicação, doutor, ou não? Não, a contraindicação, na verdade, seria um diagnóstico errado. Né? Então, no caso que a gente está falando da bexiga, né? Se você tem, por exemplo, a mulher que teve muitos partos normais, com o passar da idade ela pode ter uma incontinência urinária, mas é por uma fragilidade da musculatura daquela região, né? Um caso desse, se você indica o Botox, ele não vai resolver em nada, porque você não está tratando a causa, tá? Então seria mais nesse sentido. Do contrário, ajuda e melhora ajuda muito. Casos de pessoas que tiveram AVC, pessoas que têm aí esse suor excessivo e acaba trabalhando muito nessa questão da qualidade de vida, trabalho, relacionamento. Para ruga, né, estética também, inclusive acho que ele ficou famoso no Brasil e acho que no mundo todo, né, doutora? Por essa questão da A grande estética. comercialização e divulgação em termos de marketing foi por conta da estética, né? Mas na verdade, o uso do Botox começou na oftalmologia para estrabismo.
Olha, para extra Então, mesmo. ele é usado há muito tempo nessa área. Neurologia e oftalmologia foi onde a coisa começou. E aí migrou. Migrou. Gente, adorei. É importante não só você de casa procurar pessoas, clínicas que trabalham de maneira certinha, direitinho, bons profissionais. E quem quiser conhecer mais sobre esse assunto ou tirar dúvidas, a gente faz questão de passar aqui todos os contatos da doutora Daniela. Tem os telefones, vocês podem procurar também a doutora Daniela nas redes sociais. Eu adoro as diquinhas que ela coloca lá no Instagram. Eu sigo, vale a pena, recomendo para você de casa, viu, minha amiga? Anote os telefones, é São Paulo 19 3252 7059. Ou também o número de São Paulo 2121-3106. E aí nas redes sociais, Daniela Leal, você pode procurar lá. Tem site também, doutora? Tem o site, é danielaleal.com.br. Legal, mais um meio para a gente encontrar e conhecer mais, né? Sobre esses assuntos que a gente sempre tem curiosidade e às vezes, conforme a circunstância, até necessidade de buscar, né, doutora? Foi um prazer mais uma vez tê-la aqui. Muito obrigada pela gentileza da presença. Obrigada. Turminha, daqui a pouquinho a gente volta com mais dica, com mais informação e que delícia, né? Poder aprender sobre vários assuntos. Espero que a gente tenha esclarecido aí a maioria das dúvidas que surgiram. Intervalo e na sequência a gente volta.